Boa noite, povo de Axé. Conforme eu combinei com vocês, eu vim aqui hoje falar rapidamente sobre Odeotinho e Yaoti. Existe essa confusão aí em relação se trata da mesma divindade, se realmente existe Odeotin ou é Yaotin, enfim, quem seria essa divindade tão misteriosa? Divindade estas que, infelizmente, no Brasil poucas casas detêm conhecimento para cultuá-la da forma exata, sendo que o número de seus filhos, apesar de serem numerosos, são dados a Odé, a Oxóssi de fato, pela falta de conhecimento, sim, de alguns zeladores, de algumas IAs, que na maioria das vezes não tem culpa dessa falta de conhecimento, porque nós damos aquilo que nós temos, e outras vezes até pela própria questão da fundamentação desse orixá, que diz respeito a muitos atos que eu não vou dizer que estão obsoletos, mas estão extintos praticamente. Poucos antigos detêm esse conhecimento, raramente é passado aos mais novos. O que eu quero distinguir aqui é o seguinte: quando eu falo em Odeotin, não está errado. Por que não está errado? Porque quando eu falo em Odé, eu falo de todo orixá que é ligado à caça. Um exemplo, Oxóssi é um Odé, mas nem todo Odé é um Oxóssi. Carê é um Odé, Logum Edé é um Odé, Odé Carê é um Odé. Enfim, todo orixá, seja Iabá ou Oboró, ligado à família da caça, é um Odé. Oxóssi é uma divindade à parte que faz parte desse grupo de Odé, desse clã de Odé, enfim, dessas características pessoais sobre essas divindades. Quando eu falo de Yaotin, eu falo de uma Iabá, na verdade. Quando eu falo em Odeotin, não está errado, porque eu falo de uma caçadora. Caçadora esta que é filha de Erinlé, dividindo aí essa paternidade com Iemanjá, ora morando nas águas, com Iemanjá, com Oxum, com Erinlé, confundido aqui no Brasil também com Oxóssi, porque Erinlé tem um culto totalmente diferenciado de Oxóssi. Quando nós falamos em etnia, em origem, em aspectos pessoais desse orixá, apesar de estar seriamente, intimamente imbricado no culto ao Oxóssi, por se tratar de um Odé e pela extinção de seus fundamentos também, sendo o orixá propriamente das terras de Fon. Quando eu falo em Yaotin, eu falo da Senhora dos Mistérios, aquela que provê a caça. Para se fazer esse orixá é necessário ter cautela, porque se trata de um encanto, assim como Logum Edé, assim como Xumaré, assim como Euá, tem seus atos propiciatórios que vão auxiliar para que essa energia seja vinculada ao iniciado, no caso ao Iaô, que vai se tornar templo vivo, morada dessa divindade. Com Yaotin não acontece diferente, é necessário determinados atos, inclusive quando vamos fazer orô para essa divindade, nós cultuamos Ogum, nós cultuamos Erinlé, nós cultuamos Logum Edé, esta é irmã de Ologunedé, o grande guerreiro, fazendo parte aí dessa família real, dessa família da guerra, dessa família da caça. E a Otin é extremamente cuidadosa com os animais e com o homem. Existe aqui um sério problema em relação a essa super proteção aos animais, o que não difere de Logum Edé. Por isso, durante seu orô, devemos cuidar bem dos bichos e muito mais que outros orixás, não negligenciando o orô em relação aos outros orixás. Eu quero ressaltar que quando eu falo aqui em ter uma atenção maior, é em relação à forma que eu trato esse bicho, a forma que eu vou conduzir esse bicho para o orô, o que eu dou para ele comer, o que eu rezo antes, de que forma eu vou fazer esse orô para que esse bicho não sinta dor. E a Oxin, ela tem um sério problema com essa questão do orô, que temos que ter um certo cuidado ao realizá-lo, assim como alguns elementos diferenciados de outras divindades que devem ir antes desse orô, assim como determinados atos que devem ser feitos nas cachoeiras, nas matas e nas estradas. Existem particularidades que eu não posso expor aqui por ser fundamento de santo. O que eu posso dizer é que sua comida predileta, assim como de outros caçadores, seria, você pode ofertar o axoxô, você pode ofertar o feijão fradinho com lascas de coco. Ela adora carne de porco, tá, gente? É um orixá que gosta muito de miúdos. Sim, existe essa particularidade e tem o porquê. Assim como outros odés, ela também come preá, ela come porquinho da Índia, enfim, mas não é um oboró, é uma iabá, é a senhora da caça, a senhora da magia, dos mistérios, estreitamente ligadas a Iamins, ligadas a Jés.
Tanto que quando vamos iniciar Yaotin, existe uma série de ritos para propiciar esses caminhos mágicos, porque existe aqui uma ligação muito íntima com as senhoras da magia, as benéficas senhoras da magia. Essa divindade, especificamente, depois de Oxum, é uma das mais imbricadas nesse culto magístico, nesse culto mágico, dividindo com Logun Edé esse poder aí em relação à magia e à boa sorte. E a Otin é um orixá que, como eu falei no início do vídeo, não vem sendo tão cultuada exatamente pela falta de conhecimento. Assim, muitos pais de santo e mães de santo acabam fazendo o sujeito de Odé, quando na verdade a cabeça seria daquela divindade. O importante é que a pessoa tenha caminhos, tenha prosperidade, mas os meus vídeos, como os recursos educativos, didáticos, eu venho elucidar através dele hoje que Yaotin não é um Oxóssi. Yaotin é sim um Odé, por fazer parte da família da caça, mas é uma divindade com aspectos singulares, com a história própria e um culto próprio, apesar de estar intimamente imbricada ao culto de Odé. Sempre acompanhada por Ogum, nunca deixando-o de lado. E existe aqui também um motivo que os meus pais e minhas mães sabem do que eu falo. Eu desejo uma ótima semana para vocês. Espero que eu tenha agregado em relação a Yaotin, a Odé Oxin. Axé Barão Xé a todos. E Baxé Logum.